Fala galera, tudo beleza? Vamos continuar então aí a parte de tabela periódica e a gente viu como é que monta a tabela, como é que chegaram nessa criatura, nessa tal dessa tabela. E agora o lance da gente vai ser ver as propriedades periódicas. E cara, sério, tem uma propriedade que manda em todas as outras e a nossa aula hoje é só para a gente analisar isso daí, que é o raio atômico. Então o convite está feito, hoje não é um ótimo não, é um excelente dia para você aprender química, vamos trabalhar que hoje vai ser bom demais, vamos nessa? Olha só, propriedades periódicas. Primeiro, o que é uma propriedade periódica? É aquela que se repete de período em período. Ela aumenta, diminui, depois aumenta, diminui. Ou então o contrário, né? Ela diminui, depois aumenta, diminui, depois aumenta. Então ela se repete de períodos em períodos. Cara, a propriedade que manda em todas as outras, e se você souber essa, você não vai precisar decorar nenhuma propriedade, é o raio atômico. Primeira coisa, gente, o raio atômico, ele vai nos dar uma ideia do tamanho do átomo. Então, quando eu digo assim, eu tenho o raio atômico, eu quero ter uma ideia do tamanho do átomo. Beleza. E o que é o tamanho do átomo? É a distância do núcleo até o último elétron. O que normalmente, gente, não é uma coisa fácil de você deduzir, né? Sabe o que é que pode se dizer também? Que o raio atômico é a metade da distância entre os dois núcleos de uma substância simples diatômica. Michel, não entendi, foi nada. Calma. Olha só, se eu tenho uma substância simples, quer dizer, são elementos iguais. Eu tenho aqui um núcleo, aí eu tenho um elétron aqui que está compartilhado aqui, e eu tenho aqui o outro núcleo. O que é que vai ser o raio? Vai ser a metade da distância entre os dois núcleos. Se você tem daqui para cá, é a distância entre os dois núcleos, a metade seria o raio atômico. Então a gente pode considerar isso aí também, que o raio nada mais é do que a metade da distância entre os núcleos e uma substância simples. Bom, mas não vamos complicar não. Raio atômico vai dar uma ideia de quê? Do tamanho do átomo. Vamos para a tabela? O que é que vocês lembram logo de cara na tabela? Eu tenho famílias e eu tenho períodos. Gente, para que serve o período? Para dizer quantas camadas o átomo tem. Então vocês imaginam primeira, segunda, terceira, quarta, até a sétima camada. Se eu for até a sétima camada, vocês estão vendo que à medida que eu vou descendo, vai aumentando o número de camadas. É ou não é tranquilo? Se vai aumentando o número de camadas, eu posso dizer que neste sentido aqui, vai aumentando o raio. E por que vai aumentando o raio? Porque aumenta o número de camadas. Beleza, então essa é bem tranquila. Quer dizer que os elementos embaixo são maiores do que os elementos de cima. Show! Agora, e no período? Ao longo de um período, você pensa lá, segundo período. No segundo período, por exemplo, se eu viesse aqui, ó, a gente sabe que todo mundo tem duas camadas. Aí você ia pensar, ah, Michel, se todo mundo tem duas camadas, quer dizer que todos eles são iguais. Não, não, não. Porque todo mundo tem duas camadas, mas o número de elétrons e de prótons é diferente. Então vamos fazer assim. Imaginem que eu vá andar da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita vai aumentar o número de prótons. Aí vocês pensam, poxa, o átomo tem o mesmo número de camadas. Vamos fazer um desenho que às vezes ajuda. Ó. Eu tenho aqui um átomo, ele tem duas camadas. Eu tenho um átomo, ele tem duas camadas. Só que o de cima tem mais prótons no núcleo. Poxa, se ele tem mais prótons no núcleo, os dois têm duas camadas, mas o de cima está com mais prótons, tem mais carga positiva. Ele vai atrair os elétrons com mais força. Se ele vai atrair os elétrons com mais força, ele vai diminuir o tamanho da eletrosfera, porque quem dá o tamanho do átomo, gente, não é o núcleo, é a eletrosfera. Então, se eu encho de prótons ali, quanto mais prótons, menor vai ser o átomo. Então, quer dizer que quando o número de camadas for o mesmo, você vai imaginando, ó, se eu estou andando da esquerda para a direita, aumenta o número de prótons.
Se aumenta o número de prótons, a gente sabe que aumenta a carga positiva. Se aumenta a carga positiva, aumenta a atração com os elétrons. Então, diminui o raio. Então, quer dizer que quando eu vou andando para a direita da tabela, o raio vai ficando menor. Então, para a esquerda, o átomo, né, o raio, ele vai ficando maior. Então, eu posso dizer aqui, ó, que se eu vier aqui para a esquerda, vai aumentando o raio. Qual é a conclusão que a gente tira? O maior elemento é esse cidadão aqui, ó, o frâncio. Então o raio aumenta para baixo, porque aumenta o número de camadas, e para a esquerda, porque o núcleo vai ficando menos positivo, aí afrouxa as camadas podem ir se afastando. Então, pare, pense, se não entendeu, volte um pouco, dê uma olhada, mas lembrar que quando aumenta a carga do núcleo, eu atraio os elétrons mais forte e vai diminuindo. Essa é a ideia do raio atômico, de boa. Gente, não se pode confundir, por hipótese alguma, eu disse alguma, não se pode confundir raio atômico com raio iônico. Vamos entender agora o raio iônico. Gente, raio atômico é o raio do átomo. Raio iônico é o raio do íon. A gente sabe que o íon ele pode ser positivo, o íon pode ser negativo. Eu posso ter um cátion e eu posso ter um ânion. Vamos fazer uma comparação? Se eu pegasse o sódio, poxa, se nós pegarmos o sódio, a gente sabe que o sódio, Na11, se ele tiver neutro, significa dizer que ele tem 11 prótons e ele tem 11 elétrons. O número de prótons é igual ao número de elétrons. Agora, se eu pegar o cátion, porque é positivo, ele era para ter 11 elétrons, mas ele perdeu 1, né? Mais 1 quer dizer perdeu 1. Então ele vai ter 11 prótons, mas ele só tem 10 elétrons. Gente, sabe o que é que vocês percebem aqui? Que o número de prótons é o mesmo. Então a carga no núcleo é igual. Agora, no sódio, esse núcleo tem 11 elétrons para atrair. No íon sódio, no Na+, só tem 10. Então, se só tem 10, eu tenho menos elétrons e o mesmo número de prótons. Esses elétrons vão sofrer mais, vão ser mais atraídos. Isso é uma das maneiras. Ah, Michel, não entendi não. Quer uma maneira muito mais fácil? Sério? Olha só. Se eu penso que quem dá o tamanho do átomo é a eletrosfera, quando eu tenho um cátion, eu não estou tirando um elétron, eu não tiro um pedaço da eletrosfera. Se eu tiro um pedaço dessa eletrosfera, significa que eu estou tirando um pedaço do átomo, ele vai diminuindo. Quanto mais elétrons eu for tirando, menor vai ser o cátion. Então eu posso dizer para vocês com segurança e com tranquilidade que o raio do cátion, ele é menor do que o raio do átomo original. Então, quando você tem um cátion que ele perde elétrons, ele vai diminuindo. O ânion, o raciocínio é contrário. Vocês imaginem que eu tenha o cloro. O cloro, ele tem 17 prótons e ele tem 17 elétrons. Beleza, ele está neutro, próton igual a elétron. Agora, quando eu penso no ânion, que é o Cl-, ele tem 17 prótons, número atômico é 17, ele não muda, só que menos quer dizer que ele ganhou um elétron. Se ele ganhou um elétron, ele passa a ter 18 elétrons. Gente, o que é que vocês vão pensar agora? Meu átomo estava neutro, eu ganhei um elétron, fiquei negativo. O que é que eu posso entender? Que se eu estou empurrando elétrons, se eu estou colocando elétrons na eletrosfera, ela vai aumentando. Quanto mais elétrons eu colocar, maior ela vai ficando. Então eu posso dizer seguro que o raio do ânion ele é maior do que o raio do átomo original. Então o raio do ânion é maior do que o raio do átomo original. Então vamos lá, revisão rápida. O cátion está perdendo elétron, vai diminuindo. O ânion está ganhando, vai aumentando. Então o ânion é maior e o cátion é menor. Tranquilo, fácil, a gente já fica de boa. Vamos para a situação seguinte, que eu acho que é super possível de cair em prova. Gente, se eu tiver uma série de isoeletrônicos. O que são isoeletrônicos? São espécies que têm o mesmo número de elétrons. Agora vamos analisar? Eu vou pegar o primeiro que vocês estão vendo aí, que é o oxigênio. O oxigênio, o número atômico é 8 e a carga é -2. Tenham paciência na hora de fazer isso para não errar coisa que vocês sabem. Aí o que é que você vai fazer?
eu tenho 8 prótons, se tivesse neutro, tinha 8 elétrons. Menos 2 quer dizer que eu ganhei 2 elétrons, então eu tenho 10 elétrons. Beleza? Vamos para o próximo? Flúor, F-. Número de prótons, 9. 9 prótons. Menos quer dizer que eu ganhei um elétron, então eu tenho 9 prótons e eu tenho 10 elétrons. Vamos para o próximo, neônio. Gente, o neônio, vocês podem ver que ele está neutro, ele não tem carga. Então ele tem 10 prótons e ele também tem 10 elétrons. Vamos para os dois próximos. Aí é bom que a gente tire as dúvidas, como é que forma o cátion, o ânion, na boa, né? Se vocês pegarem o Na+, o sódio tem número atômico 11, então eu tenho 11 prótons. Beleza. Era para ter 11 elétrons, mas mais quer dizer que eu perdi um elétron. Então, se eu perdi, eu tenho apenas 10 elétrons. E o último, não canse não. Mg2+, 12. Eu tenho o quê? 12 prótons. Era para ter 12 elétrons, mas como eu perdi 2, eu tenho apenas 10 elétrons. Agora, vamos contar. Vocês percebem que o oxigênio tem 10, o flúor 10, o neônio 10, o sódio 10 e o magnésio 10. Todo mundo tem 10 elétrons. Qual é a diferença entre eles? Vocês podem ver que é o número de prótons. O oxigênio tem 8, o flúor 9, o neônio 10, o sódio 11 e o magnésio 12. Gente, se o número de elétrons é igual para todo mundo, como quem dá o tamanho é a eletrosfera, significa que eles são bem parecidos em tamanho. Só que o magnésio tem mais prótons, então a carga do núcleo do magnésio é maior, é mais positiva. Se é mais positiva, vai puxar esses mesmos elétrons com mais força. Então, como o magnésio tem mais prótons para a mesma quantidade de elétrons, ele vai puxar mais. Se ele puxa mais, o raio dele é menor. E aí, seguindo a ordem, a gente percebe que o raio do magnésio é menor do que o raio do sódio, que é menor do que o raio do neônio, que é menor do que o raio do fluoreto, que é menor do que o raio do oxigênio. O oxigênio ele é o maior, né? A gente percebe que ele tem 10 elétrons, mas só tem 8 prótons, então não puxa tão forte. A carga nuclear não é tão efetiva. Perfeito isso daí? Agora a hora, claro, de a gente ver como é que isso cai em prova, ou seja, fazer questões verdadeiras para a gente ver que a gente entendeu e que a gente tem condições de fazer. Vamos a elas, vamos olhar isso daqui, ó. Exercício de número 1. O que é que a gente tem? O galho é um metal com baixíssimo ponto de fusão. O cromo é usado em revestimentos para decoração e anticorrosão e é um importante elemento constituinte de aços inoxidáveis. Agora vem informação importante, ó. Vocês podem ver o potássio e o césio. Ele primeiro falou do cromo e ele falou do galho, né? O primeiro elemento foi o galho, beleza. Assinale a alternativa que apresenta os átomos de césio, cromo, galho e potássio na ordem crescente de tamanho. Gente, ordem crescente de tamanho. Ordem crescente de raio. Então ele quer saber do menor para o maior. Vamos procurar esses elementos na tabela. O césio está aqui. Ele quer o cromo. Se ele quer o cromo, a gente vai encontrar o cromo, a gente tem o galho, que está bem aqui, a gente tem o cromo bem aqui e o potássio bem aqui. Então, e os elementos. Como é que o raio varia na tabela? Ele aumenta para baixo. Isso a gente já sabe, que para baixo ele aumenta. Beleza pura. E ele aumenta para a esquerda, sem decorar, hein? Por que ele aumenta para a esquerda? Porque o número atômico vai diminuindo, aí não puxa tão forte os elétrons, ele vai aumentando. Ou então para a direita, vai aumentando o número de prótons, ele vai ficando cada vez menor. Então o raio ele aumenta para a esquerda. De boa. Gente, o que é que a gente percebe? Galho, ele é, em relação ao cromo e ao potássio, o potássio ele está mais à esquerda, então ele é maior. E o maior de todos é o césio. Então a ordem é o galho, depois o cromo, depois o potássio, depois o césio. E você, de boa, acertando mais uma questão e ficando muito tranquilo. Galho, cromo, potássio e césio. Respira
vamos para a seguinte. Vamos olhar isso daí. Bom, gente, a questão 2, ela já envolve aí a parte de raio iônico. Tem que ter muito cuidado na leitura, ó. À medida que nós formos lendo, o que é que nós vamos perceber bem aqui? O que é que o cara diz? Olha só. Muitos elementos químicos são encontrados em diferentes organismos vivos com finalidades distintas. Beleza. Destes, 5 são necessários a todos os organismos: íon cálcio, íon cloreto, magnésio, potássio e sódio. Dentre os cátions, ele deixou muito claro, ó, dentre os cátions. Se é dentre os cátions, quem é que apresenta o maior raio iônico? Iônico. Gente, nem vou olhar para o cloro, porque o cloro não é cátion, é ânion. Então a gente vai começar com a seguinte coisa. Dentre os cátions, vamos começar com o cálcio. Ca2+, número atômico 20. Distribuição eletrônica dele: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Até aqui, gente, dá 20. Só que eu tenho que tirar 2 elétrons. Lembrem que no cátion eu tenho que tirar da camada mais externa. Aqui eu tenho uma segunda camada, terceira camada, quarta camada. Então esta é a mais externa. Conclusão: o íon cálcio, que está aqui, ó, esse é o íon cálcio, ele tem 3 camadas. Beleza, vamos para o seguinte, né? Íon magnésio. O íon magnésio, número atômico 12. Distribuição eletrônica dele: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Também tenho que tirar 2 elétrons, porque tem 12 aqui, eu vou ter que tirar 2. Tira da camada mais externa, tira daqui. Então, qual é a conclusão que somos capazes de tirar olhando para cá? Ele só tem 2 camadas. Então, por enquanto, o cálcio é maior, porque tem 3. Vamos ao potássio. O potássio, número atômico 19, e ele é mais 1. Gente, distribuição: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Deu 19. Só que eu tenho que tirar um elétron. Tira da camada mais externa. Vocês podem ver que a distribuição eletrônica dele está igual à do cálcio lá em cima, ó. Ele tem 3 camadas e está exatamente igual. Quer dizer que esses 2 caras aqui, eles são isoeletrônicos. Beleza. E o último, que é o sódio. Na+, número atômico 11 e perdeu 1. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. O que é que eu vou fazer? Tira o último elétron, fica só esses 10. Então quer dizer que aqui eu vou ter 2 camadas. Então, gente, não pode ser o sódio, porque só tem 2. E não pode ser o magnésio, porque só tem 2. Vai ficar entre o cálcio e o potássio. Isoeletrônicos, a gente acabou de ver. O que é que vocês sabem? O número de elétrons é o mesmo, só que o cálcio tem 20 prótons e o potássio tem 19. Se o cálcio tem 20, ele vai puxar os elétrons, que estão em mesma quantidade que no potássio, com mais força do que o potássio. Se ele vai puxar os elétrons com mais força, ele vai ser menor. A pergunta do cara não é quem é menor, é quem é o maior. O maior vai ser o potássio. Perfeito? 3 camadas e ele é maior do que o cálcio, porque o cálcio ele tem mais prótons. E vamos para mais uma, que é questão do Enem, para vocês verem como é que eles colocam lá. Olha só. Enem segunda aplicação. O que é que ele diz? O cádmio presente nas baterias, então o cádmio presente nas baterias pode chegar ao solo quando esses materiais são descartados de forma irregular no meio ambiente ou quando são incinerados, queimados. Beleza. Diferentemente da forma metálica, os íons cádmio são extremamente perigosos, pois eles podem substituir o cálcio. Gente, ele está dizendo que o cádmio pode substituir o cálcio. Beleza. Ocasionando uma doença degenerativa dos ossos, tornando-os muito porosos e causando dores intensas nas articulações. Podem ainda inibir enzimas ativadas pelo cátion Zn2+, que são extremamente importantes para o funcionamento dos rins.
A figura mostra a variação do raio de alguns metais e seus respectivos cátions. Gente, a gente tem que se preocupar com dois, com o cádmio e o cálcio, que foram citados na questão. Vocês podem ver que o íon cádmio aqui, ó, vai substituir o cálcio. Por quê? Se vocês olharem, cálcio e cádmio têm quase o mesmo tamanho. E além disso, eles têm a mesma carga, mais 2 e mais 2. Então, como eles têm cargas iguais e raios muito parecidos, eu posso trocar um pelo outro e aí vai causar esse problema todo que ele citou. Vamos olhar o que é que ele cita aí para a gente desenrolar? Com base no texto, a toxicidade do cádmio em sua forma iônica é consequência de esse elemento. Por que que o cádmio é tóxico? Letra A. Apresentar baixa energia de ionização, o que favorece a formação de íon e facilita a ligação. Gente, sério? Como é que a gente sabe se ele tem baixa ou alta energia de ionização? E é em relação a quem? Então, quando ele fala alta ou baixa energia de ionização, é em relação a alguém. Então, nesse caso aí, não tem como comparar. Letra B. Possuir tendência de atuar em processos biológicos. Isso a gente já não sabe, né? Mediado por cátions metálicos com cargas que variam de 1 a 3. Vocês vejam que ele tem carga 2 e está substituindo o cálcio que tem carga 2. Não tem nada a ver com 1 e 3. Então tá fora. Letra B. Possuir carga e raio relativamente próximo aos íons metálicos que atuam nos processos biológicos, causando interferência nesses processos. É exatamente isso. Quem é que atua no processo biológico? É o cálcio. Como ele possui carga e raio bem parecido com o do íon cálcio, ele pode substituir. Letra C. Mas vamos olhar os outros. Letra D. Apresentar raio iônico grande. Gente, quando você fala raio iônico grande, tem que ser em relação a alguém. Por exemplo, em relação ao átomo de cádmio não é, porque se é cátion, fica menor. Então, já não faz sentido, não é verdade? E letra E. Apresentar carga mais 2, o que permite que ele cause interferência nos processos biológicos em que normalmente íons com carga menor participam. Quem é que participa do processo biológico? Não é o cálcio? A carga não é a mesma, né? 2 e 2. E aí a gente vai vendo, e eu vou mostrar para vocês ao longo do curso, que tem muitas questões do Enem, que se vocês derem uma lida com calma, uma lida atenta, vocês vão fazer se divertindo e brincando. Então, ó, tá feito. Por favor, olhem bem esse lance do raio atômico, porque para as outras propriedades todas, eletronegatividade, eletropositividade, potencial de ionização e afinidade eletrônica, eu vou precisar que vocês dominem muito bem o raio. Eu vou só lembrar, o raio, ele aumenta como? Aí eu falo da outra propriedade. Na boa? Dê uma olhada aí, um beijo imenso e a gente se encontra já já na Beira da Verdade. Valeu!